bonitinha. Professora, bom dia. Bom dia, Maria Lúcia. Hoje é dia 18 de março de 2012. Eu quero agradecer a senhora por novamente me receber nessa segunda entrevista para a minha tese de doutorado da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, porque eu fiquei com uma dúvida, né, a respeito da transferência do curso de formação de dietista, né, quando houve o desmembramento, para Rego Freitas e depois o retorno desse curso para Carlos de Campos. Então, queria ouvir um pouco da senhora, qual é a sua percepção, com que a senhora lembra dessa época? Bom, nós estávamos na Carlos de Campos, lá na Rua Rego Freitas, né? Mas o curso, na hora de ser desmembrado, ele tinha que ser desmembrado, de qualquer maneira. Não havia tempo hábil para se dar duas formações em 2 anos, né? Então o curso foi separado, curso de formação de professores de economia doméstica e curso de formação de dietistas. Então nesse momento, o Dr. Pompeu sentiu assim, uma necessidade de ir para um lugar mais amplo, inclusive que ele pudesse desenvolver bem o curso de formação. E lá fomos nós para uma casa na Rua Rego Freitas, um bairro completamente diferente daquele onde a gente estava, e essa casa era administrada por um mordomo da Santa Casa, não me lembro o nome, que era amigo do Dr. Pompeu, porque havia assim um certo receio da Santa Casa de alugar para uma escola, porque fica muito difícil tirar uma escola depois se eles precisassem do prédio, principalmente uma escola do governo, né? Mas o Dr. Pompeu convenceu esse amigo dele e tal, e nós fomos para lá. A casa sofreu alguma adaptação, porque era uma casa comum, tinha uma coisa muito interessante, tinha um jardim, um quintal enorme, muitas árvores frutíferas, e nós gostávamos muito dela. A Maicira gostava muito de tratar dessas árvores, inclusive. Comemos uvaia, comemos goiaba de lá, muitas frutas e tal. E lá nos instalamos. Não foi fácil, não. O curso de divulgação, por exemplo, foi dado na garagem da casa. Foi colocado, foi adaptado, etc. Era na garagem, que ficava num vão, assim. E o resto foi sendo melhorado à medida que o departamento mandava algum material, porque havia uma coisa muito interessante. Nós não sabíamos direito a quem nós devíamos nos dirigir. Quando era do interesse, a gente não era do departamento, a gente era da escola. Outra vez a gente se dirigia à escola, não é conosco, é com o departamento. Então nós ficávamos assim um pouco desamparados. Mas vivemos lá alguns anos, né? Tivemos o curso lá durante alguns anos, e foi uma época áurea do curso, porque houve a possibilidade de fazer muita coisa. Estávamos sempre na mídia. Dr. Pompeu tinha amigos jornalistas e eles iam lá para fazer reportagens. Nutrição sempre foi um assunto que despertou o interesse de todo mundo, e o Dr. Pompeu, com aquele seu viés político, sempre colocava a opinião dele. Falamos muito sobre o custo da alimentação correta lá. Esse livro, né, que sim, saiu em 60, mas que vocês ganharam o prêmio em 1954, essa análise, essa coleta de dados, foi lá na Rego Freitas que a senhora fez? Começou em 52, quando eu entrei lá na Monsenhor Andrade. Depois foi praticamente quase todo feito na Rego Freitas. Foi um trabalho muito grande mesmo. E foi feito um levantamento de fichas que estavam coletadas há muito tempo, estavam aguardando esse estudo. Foi feito, né? E resultou no Prêmio Nacional de Alimentação, que o
estava lá nessa sala, que é no primeiro andar. Isso. Segunda ou terceira sala, eu acho, ali. Tem um depósito, uma primeira sala que era da enfermagem, e depois a seguinte era de nutrição. Ali nós fazíamos reunião, fazíamos tudo. Eu lembro que tinha a sala da coordenação ali, quando eu entrei. Exatamente, é essa. Bom, tem alguma coisa que a senhora... Eu estou levando o seu diploma, né, para escanear aqui, que a senhora fez o curso de dietética em 60, Didática. De didática. Bom, em 65, né? Pois é o seguinte, eu fui para o Instituto Pedagógico para fazer didática, mas eu não pude fazer. Primeiro eu tive que fazer o curso de Administração e Supervisão Escolar, 2 anos e meio. Eles exigiam isso? Não sei porque eu tive que fazer, não me lembro qual era a exigência. Mas eu falei, não, mas eu não quero esse, eu quero o outro. Então você faz primeiro a administração, 2 anos e meio, e depois o de didática, que eu não me lembro a duração do curso de didática. E esses cursos, que hora? À noite. À noite? À noite. E quantas horas? Todos os dias à noite? Todos os dias à noite, e a maioria dos professores tinha, não é bolsa, mas eles eram dispensados, afastados das escolas. Então ia gente no interior, etc, etc. Eu não, como eu era interina, eu não pude receber esse afastamento. A senhora foi durante o tempo todo? Como funcionou? Trabalhava o dia inteiro na Carlos de Campos e à noite eu ia para a faculdade, que eu achava que era a faculdade. Então, mas isso de ser interino, quando deixou de ser interino? Quando eu fui efetivada em 1900... Olha, eu não lembro a data, mas eu posso, dá para pesquisar. Que foi o seguinte, eu pedi concurso, para fazer concurso, que só podia me efetivar por concurso. Quero concurso. E é o departamento. Não tem possibilidade, porque eram apenas 10 cargos no estado inteiro. Professora de dietética. E aí depois nós tivemos aquela transformação terrível que foi para técnico de dietética, que a gente passou a ganhar quase como a cozinheira da escola e continuava dando aula. Isso em 58? Não, mais para lá um pouquinho, acho que 60, 59, 60. Ficamos 10 anos nessa situação, 10 anos, sendo professor e com o título de
perspectivas para o ensino de nutrição no Brasil? Quais as principais necessidades e desafios a vencer? Olha, eu entrei no curso, ele se chamava Curso de Professoras de Educação Doméstica e Auxiliares em Alimentação. Então, essa parte, auxiliares em alimentação, era já aquela ideia do Dr. Pompeu de colocar no campo de trabalho auxiliares do médico para explicar a receita dietética. Ele dizia mesmo que era para aviar a receita dietética. Então, o médico nutrólogo determinava a dieta para a pessoa e nós iríamos trocar em miúdos, porque você chega por exemplo, numa farmácia, você não vai dizer eu quero 30 gramas de proteína, tanto de vitamina C. A gente tem que saber quais são as fontes alimentares desses nutrientes. Então, nós iríamos fazer isso, levar para as pessoas já mastigadinho. O senhor vai comer tanto de feijão, tanto de arroz, e vai compor assim. E esse foi o início do curso. Realmente, o Dr. Pompeu ele se inspirou na Escola Nacional de Dietistas, o Dr. Pedro Escudeiro, que é um nutrólogo argentino famoso, e de lá veio essa ideia. E essa escola era de nível médio, aperfeiçoamento, era após o ginásio. Aí esse curso foi se transformando com o tempo, porque as necessidades, inclusive, do campo de trabalho, foram ficando diferentes. Passou de auxiliares em alimentação para dietistas. Quando as dietistas, juntamente com as nutricionistas, tiveram a sua profissão regulamentada e ficaram no mesmo nível, no mesmo patamar, portanto de nível superior, aí nasceu o curso técnico de nutrição e dietética. Primeiro curso técnico de dietética, depois curso técnico de nutrição e dietética. Tenho a honra de ter escolhido esse nome, porque nutrição, eu dizia assim, nutrição é o estudo da ciência, dietética é a aplicação da ciência. E o técnico em nutrição, ele vai muito mais fazer essa aplicação. Isso não significa que ele não tenha que estudar a ciência, ele tem que estudar a ciência. Mas ele precisa mais desta parte prática, desta execução. Porque hoje nós entendemos a equipe de nutrição como formada pelo nutricionista, profissional de nível superior, pelo técnico em nutrição e dietética e pelo pessoal operacional. Então vejam que posição, inclusive, delicada, difícil, que a gente pode, inclusive, exemplificar como um óleo que permite o funcionamento da máquina. Então o técnico fica entre o profissional de nível superior e o pessoal operacional. E tanto ele recebe pressão de baixo para cima como de cima para baixo. E ele precisa ser um decodificador da ciência. Transformar em miúdos tudo que o nutricionista determinou e passar para o pessoal operacional. Cobrar do pessoal operacional e depois, então, levar para o nutricionista os resultados. Então, é isso que eu vejo. Eu vejo o futuro do profissional aí nessa situação, então, de um elemento intermediário de grande importância, porque senão a máquina não... Tá bom, e você não dá para correr aqui? Ah, dá, espera um pouquinho. Só não... Isso. Ela tira ou ela tá filmando? Tá filmando. Ah, então a gente tem que conversar. Deixa eu tirar uma foto. A gente tem que agradecer demais, gente. Nossa. Dia 17 de setembro de 2011, nós estamos fazendo uma gravação com a professora Neide Gaudense de Sá, como colaboradora da tese de doutoramento da professora Maria Lúcia Mendes de Carvalho, do Centro Paula Souza. E a temática dessa tese é no campo da alimentação e nutrição. Bom dia, professora Neide. Bom dia, Maria Lúcia. Eu gostaria de lhe perguntar, quando a senhora
Assim, se a senhora poderia dizer como e quando iniciou na educação profissional? Bom, eu sou descendente de europeus. Então, para os meus pais, continuar a estudar é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente deveria preparar-se profissionalmente para ter uma profissão decente que permitisse ganhar a durante aquela época. Não é nada diferente do que você está hoje. Eu acho que é sempre a mesma coisa. Mas vamos olhar a exposição, então, de ver a nossa semente, o nosso passado. E é muito bonito isso, né? Legado é uma coisa política, né? Não falei legado, acho muito lindo. E olha, hoje eu me senti aqui muito bem. Porque essas coisas que foram apresentadas, isso mostram que as técnicas de nutrição e dietéticas sempre vão pensar na sua profissão como uma profissão de elevado alcance social. Nós aprendemos, nós trabalhamos para que todos se alimentem corretamente. É isso que nós temos que fazer. Seja qual for o nosso campo de atuação. Vamos ver se essa não é a melhor.